Vamos começar? Eu vou começar com o resumo da área policial, mas nesse caso, vou te contar a história de um menino de 1 ano e meio que se engasgou. Isso foi sexta-feira passada, na noite da sexta-feira. Olha a imagem. Estava num supermercado aqui no bairro dos Bancários, na capital. Esse é o vídeo do circuito interno do supermercado, né, que inclusive flagrou toda essa ação. Foi um grande susto, mas aí qual é o final feliz dessa história? Teve um policial militar que estava de folga fazendo as compras no supermercado, viu essa cena, gente, e salvou a vida dessa criança. Você vai entender agora os detalhes. Posso chamar Flavinho na tela grande? Vem cá, Jackson, pra gente chamar Flavinho na tela grande, porque esse caso merece destaque. É a vida de uma criança que conseguiu aí ser preservada graças à ação rápida, né, de um policial de folga que viu aquela situação, correu para ajudar e graças a Deus o final foi feliz. Cadê Flávio Fernandes? Vai, Flavinho! Pois é, Anne, foi um final de semana de várias ocorrências envolvendo crianças, tanto aqui em João Pessoa quanto no interior do estado. E a gente começa falando sobre esse caso que foi registrado na última sexta-feira, dentro de um supermercado no bairro de Água Fria, aqui na capital. Uma criança de 1 ano e meio que se engasgou com um pedaço da embalagem de um salgadinho. A mãe ficou aflita, foi uma correria grande, momentos de desespero, até que surgiu o herói Renan, soldado Renan da Rotan, que estava de folga e ao ver aquela situação resolveu ajudar e acabou salvando a vida daquela criança. Soldado, primeiramente, parabéns. Eu queria que o senhor falasse para a gente como foi aquele momento para o senhor, para os que estavam com o senhor e para aquele povo que estava dentro daquele supermercado vendo toda aquela situação, aquela criança passando mal ali já sem respirar e o senhor de repente surge e com uma manobra consegue salvar a vida da criança. Primeiramente, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da TV Tambaú. Eu estava na fila do supermercado, já prestes a embalar minhas compras, quando eu percebi uma movimentação grande de mulheres e pessoas ao redor de uma criança. Aquele me deixou aquela curiosidade, eu fui olhar até o local. Quando eu vi uma criança passando sufoco, agoniada, já perdendo um pouco os sentidos, tentando respirar e não conseguia. O pessoal também um pouco, todos nervosos, sem saber o que fazer. De então eu não contei história, tomei a criança dos braços da mãe e comecei a fazer o procedimento. Um procedimento que a gente chama de procedimento de Heimlich, que é para desengasgar a criança. Peguei, tomei ela dos braços, comecei a fazer o procedimento e graças a Deus ela conseguiu expelir aquele pedaço de plástico e voltou, deu aquele choro, né? A gente chama assim o choro da vida e conseguiu tornar todos um choro de alegria. É, um choro de alegria. Soldado, e essa prática, ela pode ser desenvolvida por qualquer pessoa ou é preciso ter um pouco de conhecimento para salvar, no caso, uma criança, como foi o caso desse pequeno de 1 ano e meio? Não, por qualquer pessoa. Inclusive, é bem interessante para quem tem crianças em casa, como pais, mães, procurar algum tutorial nesses meios de acesso aí, de internet, coisas desse tipo, e dar uma olhada. Não é um procedimento difícil, é um procedimento que requer um pouco de atenção, você verificar e que você mesmo consegue fazer, qualquer pessoa consegue fazer. A calma é muito difícil na hora, principalmente quando é um ente querido seu, um filho ou algum parente. Mas o que vai determinar ali para você conseguir salvar aquela vida, expelir aquela coisa que está bloqueando a passagem do oxigênio daquela pessoa que está sendo engasgada, vai ser a sua calma e o procedimento correto. É um procedimento, como o senhor disse, simples, mas que vale uma vida. Que vale uma vida. Quando é, por exemplo, um ente querido nosso, um filho, sei lá, o pai que faz esse procedimento, vai ser um pouco difícil você manter a sua calma. Mas você tem que ir na hora pensar, a vida do meu filho ou a vida de alguém que vai estar ali perto, vai depender desse procedimento. Ou seja, entrar em pânico não é uma boa. Não, se entrar em pânico, a gente, como a gente fala no meio popular e no meio militar, a gente cola as placas e não consegue realizar aquilo que a nossa mente vai determinar. E olha, Anne, bem rapidinho eu vou pedir para o meu cinegrafista, Magno, mostrar ali em cima que o mascote do BEP Motos, dos homens que fazem policiamento com motos, é justamente a águia. E foi justamente os olhos da águia, melhor dizendo, os olhos da águia
que levaram o soldado Renan a perceber de longe aquela situação e salvar a vida dessa criança. Soldado, mais uma vez, parabéns, conte com a gente. O senhor pode ser considerado o herói não da semana, mas do mês de outubro, mês das crianças. Eu não diria herói, eu fui ali um instrumento usado por Deus. Só agradeço a Deus por estar ali no local certo, na hora certa, para ajudar aquela criança. E lembrando a todos, procurem verificar aí, olhar na internet, aprender, porque é um procedimento que vai salvar uma vida. E hoje, ontem, no caso, no dia, foi o filho daquela senhora. Deus queira que nunca aconteça isso com ninguém, mas pode ser algum ente nosso, algum mais próximo a gente, e você sabendo desse procedimento, dá para reanimar e salvar a vida dele. Muito obrigado. Tá, e portanto, Ana, eu volto contigo. Obrigada, Flavinho. Mais uma vez, estenda aqui para ele nosso agradecimento, toda a nossa homenagem. Parabéns, foi um ato heróico de verdade e mais bonito ainda é a fala dele, né? De dizer que não se sente como um herói, ele se sente como um instrumento de Deus, né? Aquela pessoa que Deus colocou no lugar e na hora certa. Amém. Deu uma dica muito importante para todos nós, pais e mães. A gente vê ali que a mãe, a avó, várias pessoas olham e elas não sabem o que fazer com aquela criança. Quando meus meninos eram bebezinhos, eu ficava fazendo o que ele mandou, olhando o tutorial na internet para, se um dia precisar, pelo menos saber uma forma inicial de como agir. A gente que tem criança em casa, por mais cuidado que tenha, você veja, na frente da mãe, a mãe com a criança no colo e ela conseguiu pegar um pedaço do plástico e colocar na boca. Então é muito rápido. E graças a Deus foi só um susto. É mesmo, viu? No mês das crianças a gente está contando essa história de final feliz. Graças a Deus, mas infelizmente eu tenho ao longo do programa de hoje outras notícias que não são boas envolvendo as nossas crianças, viu? Nesse caso a gente fica feliz de contar essa história, mas a história que eu conto para você agora